Quando o assunto é literatura e educação, o que podemos aprender com os portugueses? Como ocorre o processo de formação de leitores em Portugal? No programa de hoje nós vamos mergulhar nesse universo e fazer uma viagem, então fique com a gente. Está no ar o Educação. Minha convidada é a mestre em Educação pela Faculdade de Lisboa, responsável pela programação da Biblioteca Municipal de Pombal e gestora do Teatro Cine do mesmo município, Sônia Fernandes. Muito bem-vinda, Sônia, ao programa. Primeira vez no Brasil? Sim, é a primeira vez aqui no Brasil. Tá gostando? Muito. Vamos começar com uma pergunta assim que eu acho fundamental. Quais são os pilares da educação em Portugal? Bom, em Portugal, o Sistema Nacional de Educação está organizado de forma a permitir e a dar o acesso à educação a todos os alunos, desde a creche até ao ensino superior. Nós temos uma rede pública de ensino que abrange as crianças que acabam de nascer, com creche, depois o jardim de infância, o primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclos e, finalmente, o secundário. Secundário até o 12º ano, que depois dá o acesso ao ensino superior. E em todas as freguesias, em todos os territórios, temos acesso ao ensino aqui chamado infantil, jardim de infância e primeiro ciclo, e depois, em alguns pontos, em algumas freguesias, temos o segundo, terceiro e secundário, e a cidade de Pombal oferece todos os níveis de ensino. Entendi. Então, quer dizer, mas a gente pode dizer que a maioria das cidades oferece pelo menos o ensino que a gente chama aqui, né, o ensino fundamental e o ensino médio? A gente pode dizer todas isso? Elas. Todas elas? Todas então, as cidades. Algumas é que tem o completo, que tem esse ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade. E a universidade. Aí você vai encontrar em algumas. Questão de transporte para as crianças, adolescentes, enfim, para os estudantes. Como é que funciona? Tem a gratuidade? Sim, todos os estudantes têm direito ao seu transporte para ir para a escola. É gratuito. Há uma comparticipação municipal e uma comparticipação do Estado. Desde que haja o curso que tem na sua freguesia, ou no seu concelho, na sua cidade, ou que não tenham essa possibilidade na cidade. Aí o município e o Ministério da Educação comparticipa os seus estudos, o transporte à cidade mais próxima, onde se encontra o curso ou a via que o estudante pretende. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você me falou que a freguesia, que é como se fosse para a gente o bairro, poderia ser, ela também promove uma rede de transporte aí particular, a parte do transporte público coletivo, né, de toda a população, para as crianças em idade escolar. Sim, no Concelho de Pombal, o sistema está organizado, nas freguesias são criados polos escolares, desde o jardim de infância ao primeiro ciclo. E como a freguesia é composta por vários territórios mais pequenos, a freguesia é sede daquele território, o centro escolar tem transporte gratuito e uma rede de transporte que vai buscar os alunos que estão longe do centro da freguesia. Transporta-os de manhã e transporta-os ao final da tarde. Perfeito, maravilhoso. Você falou que lá em Portugal, prioritariamente, as escolas são públicas. Há mais escolas públicas do que escolas particulares. Sim, é verdade. Há uma medida do Governo, do Ministério da Educação, que permite e que quer dar o acesso escolar a todos os alunos. Quer dizer, é uma política pública levada a sério. É uma política pública do Governo que é colocada em prática pelo Ministério da Educação com o apoio e parceria dos municípios. Queria que você me contasse essa experiência que você tem com promoção de leitura. Eu sei que você faz promoção de leitura para bebê, para pais, mães, todo mundo junto. Como é que é isso, Sônia? Bom, no município de onde trabalho, que é o município de Pombal, para além da rede pública de leitura que existe e de medidas públicas do Governo, como uma rede de bibliotecas escolares e rede das bibliotecas públicas,
o município, e neste caso o de Pombal, mas muitos municípios, promovem programas de leitura nos seus equipamentos culturais. Neste caso, Pombal promove os programas de leitura na Biblioteca Municipal, no Teatro Cine e com alguns serviços educativos de outros serviços, dos museus, do ambiente, também tocamos a leitura. Na Biblioteca Municipal trabalhamos com as escolas, com os pais, com as famílias, com os séniores e com a população em geral. E trabalhamos desde o início, porque formamos o leitor desde que ele nasce. Às vezes também há mães, ainda com o bebê dentro da barriga, que frequentam estas sessões e os programas. Que coisa linda! Normalmente Fantástico. trabalhamos mensalmente, o grupo costuma ser fixo, costuma ser o mesmo grupo, a abertura sempre que entrem mais, mas temos grupos definidos que as crianças, no dia marcado, à hora marcada, aparecem com as famílias para ouvir histórias, para fazer ateliês de ilustração, para estar com contadores de histórias, com escritores e com outras atividades, onde a base é sempre o livro. Para bebés, normalmente, usamos muita técnica do cantar, do mostrar o livro, do livro próprio para o bebé, do livro mais simples, do cartonado, do de plástico, de livros com muita ilustração, e fazemos jogos de leitura com os pais, com o corpo do bebé, com sons, com ruídos, no fundo, daquilo que o bebé poderá entender ou despertar para o livro. Gente, essa coisa do corpo do bebê, como é que é isso, Sônia? Fala na prática, assim, um exemplo. Há jogos que podemos, pico-pico, sarapico, quem te deu tamanho bico, e vamos percorrendo o corpo do bebé, dizendo linga-lingas e histórias que vêm de há muitos anos, histórias tradicionais. Como há livros que também que temos de autores agora emergentes que abordam o livro de outra forma, a escrita e a ilustração, possibilitando interagir com o bebê de outra forma. Gente, isso é fantástico. E pensar, você está falando aí, às vezes, na barriga da mãe. Quer dizer, existe essa força do governo, de políticas públicas, e existe também o acreditar, eu acho que a informação por conta dos pais. Muitas grávidas frequentam esses programas, essas rodas de leitura. Nas cidades mais pequenas, não tanto. Normalmente acompanham o filho, o bebê. Se o outro bebê que vai na barriga... E levam mesmo. E levam, sim. Levam os bebés. Normalmente nós trabalhamos ao sábado ou ao fim de semana com as famílias, que quando têm mais disponibilidade, e à hora que marcamos, a biblioteca fica cheia de meninos, de meninas e de seus pais para realizarem as atividades e as propostas de leitura que temos para eles. Claro que, a gente comparando, né, Portugal é velho mundo, enfim, vocês têm muito mais, vocês passaram por muito mais coisas historicamente do que os brasileiros, do que a gente. Mas você acha que esse empenho todo do poder público, essa oferta de escolas, oferta de transporte, oferta de atividades, vamos dizer, extracurriculares, que ajudam e contribuem muito na formação de crianças e adolescentes, você acredita que isso tem mais a ver com uma postura da população que cobra essas políticas públicas? Eu acho que o governo, quando pensou nestas políticas, foi mesmo para permitir, alguém pensou dentro do governo que era fundamental para o desenvolvimento da comunidade e desenvolvimento do país, a prática da leitura e a prática da educação. E realmente é um pilar de uma sociedade, é a educação também através da leitura. A população desde sempre teve. Não é? Claro que, à medida que Portugal foi evoluindo na história e foi crescendo, houve muita transformação, mas é uma medida, o acesso à escola e o acesso às medidas de leitura está acessível a todos. A população não tem que se manifestar para ter, porque já é uma conquista de muito tempo. Sim. Temos sofrido algumas alterações nas políticas da educação, mas todas elas vêm nesta linha de permitir o acesso para todos. Mesmo há instituições particulares de solidariedade social que têm valências para séniores, lares e centros de dia, que abrem também valências da creche e jardim de infância. O governo assim permite e ajuda, dá apoios para que isso possa acontecer. E você acha assim, o que mantém a qualidade do ensino acima de tudo? Porque existem aí duas coisas, a oferta e a qualidade. Como é que essa qualidade ela é aferida por vocês? Bom, a nível do ensino e de concurso para professores, cabe diretamente ao Ministério da Educação.
não passa por nenhuma medida municipal ou particular. O concurso é geral, é público e é avaliado pelo Ministério da Educação. Todos os professores, para serem professores, têm que fazer a sua licenciatura, têm que ter os estudos e têm que concorrer para os concursos que há a nível nacional. Mesmo dos pequenininhos? Todos eles. Todos têm que ter formação universitária? Todos têm que ter. Há formação para educadores de infância, que são os mais pequenos, os jardins de infância. Há formação para professores do ensino básico, com variantes de música, educação física, ciências, que dá a possibilidade aos professores depois trabalharem desde o primeiro ciclo ao ensino secundário. No teatro também há essa ação, essa política pública que promove a leitura. E você diz que o teatro é uma ferramenta, acaba sendo uma ferramenta para aproximar bastante o leitor do livro. Fala de algumas atividades que você desenvolve lá no Teatro de Pombal, Sônia. Lá no Teatro em Pombal nós temos o serviço educativo implementado e para além da programação normal do teatro, música, teatro, exposições de ilustração, de fotografia, escultura e pintura, nós trabalhamos com o público escolar em específico, promovendo ateliês que os leva a explorar a arte teatral nas suas variadas vertentes. Temos a exploração de exposições e partimos sempre do livro. O livro será sempre o guia inicial para o início a um trabalho de uma exposição, quer seja de fotografia, de pintura ou de ilustração. E temos outros programas, teatro infantil, programamos grupos que possam estar dentro do Programa Nacional de Leitura, porque também há um dos programas do Ministério da Educação, que é um Plano Nacional de Leitura. Há obras obrigatórias de leitura para todos os alunos e para todas as escolas e nós também vamos ao encontro daquilo que as escolas precisam e necessitam para complementar os seus currículos escolares. Só um parêntese, em todo o país, quer dizer, como tem esse plano, em todo o país existe uma listagem de livros. Ela é nacional. Ah, ótimo. Há uma listagem nacional que todas São as escolas... clássicos? Vão dos clássicos aos emergentes, sim, é todo o tipo de livros. Há uma comissão que analisa o livro e depois faz a proposta para entrar nesse plano, mas isso é próprio do Ministério da Educação e da rede. Se você tivesse que fazer alguma crítica a esse sistema educacional em Portugal, Sônia, qual seria essa crítica? É difícil essa questão. Alguma coisa você mudaria? Nós podemos sempre melhorar, e se calhar se fosse professora poderia falar melhor desse aspecto, não é? Porque sentia diretamente as dificuldades que alguns professores sentem, porque o sistema é um sistema bom, mas tem problemas como em todo lado, não é? Como tudo. Mas nada assim chama a sua atenção enquanto cidadã e pessoa que trabalha com a promoção da leitura, numa parceria também com o governo, de algo que você, se a Sônia pudesse, mudaria? Nada chama a sua atenção nesse sentido? Te incomoda a esse ponto? Não, eu acho que se o professor estiver desperto para o problema e a necessidade da leitura, com os mecanismos e os recursos que a cidade oferece, que os municípios oferecem e que o governo também vai proporcionando, que poderá trabalhar. Agora, depende também muito de cada profissional, porque há profissionais que estão mais virados para essa parte da leitura e da importância da leitura desde a primeira infância. E há outros profissionais que ainda não estão virados para essa área, mas há ferramentas. Há uma rede de bibliotecas públicas, há uma rede de bibliotecas escolares, há a figura do professor bibliotecário nas escolas com biblioteca escolar e praticamente todas as escolas têm uma biblioteca escolar com bom acervo, com bom equipamento, com bons recursos e há ainda as políticas municipais que colaboram, formam uma rede municipal com as bibliotecas escolares e a biblioteca municipal e que trabalham em conjunto as questões da leitura. Há municípios, claro, que poderão trabalhar e poderão ter mais recursos financeiros ou até de recursos humanos para poder implementar mais medidas e trabalhar de forma diferente. Mas todos eles podem estar incluídos nessa rede. Tudo depende de quem está à frente e dos interesses que tem para cada concelho. Gente, que coisa linda! Quer dizer, cada escola
ter uma biblioteca, isso independentemente se a escola é de primeiro ciclo, como você falou, segundo ciclo, eu depois vou perguntar para a gente poder entender um pouquinho melhor isso, mas independentemente tem uma biblioteca, tem um bom acervo. Sim. Fantástico. Normalmente, e agora com a política dos polos escolares, onde tem jardins de infância e primeiro ciclo, há sempre uma biblioteca escolar. O edifício está equipado logo no projeto com a biblioteca. A biblioteca faz parte da escola. E as escolas do segundo ciclo e secundário também têm uma biblioteca escolar. Tem merenda nas escolas? Lanche? É. Tem o Ministério da Educação. O Ministério da Educação dá até ao 4º ano, Jardim de Infância e primeiro ciclo, o leite e a fruta. Maravilha. Vamos entender os ciclos? Primeiro ciclo, então, seria o quê? Jardim de infância? Não. Jardim, há creche, que são os bebés até aos 3 anos. Dos 3 anos aos 5 ou 6, mediante a data de nascimento do bebé, são os jardins de infância. O primeiro ciclo é quando começa a aprender a ler, é do 1º ano ao 4º ano. Depois temos o ensino preparatório, 5º e 6º ano, o 3º ciclo, 7º, 8º e 9º, e o secundário, 10º, 11º e 12º ano. Ai, que maravilha. E aí tem escolas que têm todos os ciclos? Ou, não, ou até, pelo menos, o ensino secundário? Tem escolas que têm desde o 5º ano, desde do 2º ciclo até o secundário. Normalmente, o jardim de infância e o primeiro ciclo estão juntos, e depois o secundário está junto com o 3º ciclo, pode estar junto. São quantas horas por dia na escola? Que são cerca de 7 horas por dia na escola. 7 horas por dia. Qual o maior desafio nesses trabalhos de promoção à leitura que você desenvolve? O maior desafio é colocar uma criança interessada a ler o livro. Você já teve alguém assim? Porque as pessoas sempre ficam... Tem gente que defende que, e eu acredito nisso, que a pessoa que diz que não gosta de ler é porque ainda não encontrou o livro que goste, que encaixe dentro do seu pensamento, do seu gosto, enfim, da narrativa mais atraente para essa pessoa. Tem gente que diz que não. Sim. Fala, não, quem não gosta de ler pode até ler, mas nunca vai ser aquele apaixonado. Qual é a tua opinião? O que você acha? Bom, quando nós falamos de leitura, estamos a falar de vários suportes e de várias coisas. Não é? A leitura do livro, a leitura do mundo, a leitura através das exposições, a leitura das coisas mais simples, é leitura. Mas quando a criança, ou até mesmo o adulto, diz que não gosta de ler, ele pode ser um leitor, não do livro, mas pode ser leitor de outros suportes. Não tem que ser obrigatoriamente do livro. Perfeito. Agora, e aí você faz isso no seu trabalho, quando você encontra, por exemplo, você falou, o meu maior desafio é fazer uma criança gostar de ler, né? Sim, nós fazemos isso no nosso trabalho. E aí você faz isso, vocês pegam muito assim, criança que não tem a ver, que realmente com um livro não se dá bem, esses tentam um outro caminho. Como é que é esse trabalho? Eu, por várias experiências, já apanhei grupos onde há um jovem... Normalmente as crianças pequenas não... Elas estão receptivas a ouvir e está no imaginário delas as histórias, elas gostam, as mais pequenas. Quando a criança entra na pré-adolescência, aí temos uma dificuldade grande em chegar com a leitura e com o livro, porque eles estão no início do seu autoconhecimento enquanto um ser humano que tem várias capacidades e há muitas oportunidades de escolha. A leitura não será a primeira, não é? Porque eles têm muitas descobertas para fazer. E já aconteceu em alguns grupos apanhar um jovem que diz: histórias são para crianças, não é para mim. E aí nós temos, mediadores, temos que ter um recurso de os conseguir captar. Eu tenho uma experiência interessante numa escola, numa feira do livro, onde me convidaram para ir dinamizar alguns livros. Eu fui e havia uma criança com um boné na cabeça, que nunca tirou o boné, com um comportamento que quem diz: eu estou aqui, essa parte não me interessa, isto não é para mim, e depois apanhei-o de boca aberta a olhar e interessado a seguir aquilo que eu estava a dizer. Porque normalmente aí temos que encontrar uma estratégia. Se o livro que temos na mão, às vezes há livros que não são do gosto das crianças, ou que eles precisam de mais para além daquilo que estamos a mostrar. Eu, quando apanho um grupo mais difícil, normalmente coloco histórias mais sérias, ou livros que falam
daquilo que os leva a pensar de uma forma mais séria, ou que falem sobre a morte, ou que falem sobre a adolescência, os problemas que eles vivem com a adolescência, e consigo captar o grupo, chamar o grupo à atenção e colocar essa criança atenta àquilo que eu estou a dizer. Isso não significa que ele vai ser um leitor a partir daquela abordagem, mas poderá ter no seu pensamento o conhecimento que o livro e as histórias não são só para crianças, são para todos. Exato, perfeito. E você é muito astuta, né? Quer dizer, claro, o adolescente, ele está num momento de questionamento. A gente já discutiu aqui esse jogo da baleia azul, você falou em morte, Sim. Pensei logo em suicídio, são temas, e temas também que afligem a sociedade e que são palpitantes para eles. Então, foi curioso esse menino falar para você isso, assim, não me interessa porque acha que historinha só... São para crianças. Né, contos infantis. Parabéns, Sônia, pelo seu Obrigada. trabalho maravilhoso, com bebês, com mães grávidas. Eu imagino assim, esses joguinhos usando o corpo, tanta coisa. Eu queria ter mais tempo para a gente falar disso detalhadamente. Já fica aí o meu convite quando você estiver de volta no Brasil para a gente conversar mais e você explicar melhor como é que é o seu trabalho. E parabéns também você aqui como representante de Portugal, todas as coisas que você falou, fiquei maravilhada, a questão de transporte escolar dentro do bairro, vamos dizer assim, a parte do coletivo, o transporte coletivo também com a gratuidade, as bibliotecas bem equipadas, esse concurso que eu achei bacana, o Ministério está à frente de toda a seleção para professores, essa listagem de livros que são clássicos e livros já também da literatura moderna e passando aí por vários estilos que todo mundo tem que ler na escola, sem falar no programa nos teatros, no caso o teatro que você trabalha, que você é gestora, na Biblioteca Municipal, tudo isso com o apoio do governo, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Fiquei encantada. Parabéns. Obrigada. Sucesso no trabalho. Obrigada. E aproveite bastante o Rio de Janeiro. Irei aproveitar. Agora é hora de você conhecer um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na volta tem A Família Pergunta. Segura aí que eu nem fui, já tô voltando. Nós estamos no momento A Família Pergunta. Aqui, responsáveis por crianças e adolescentes vão poder tirar dúvidas com especialistas. Você manda sua pergunta para a gente pelo e-mail educatvAlerge@gmail.com e nós vamos encontrar um profissional para te dar a resposta. Hoje quem pergunta é Patrícia Ramos, mãe do Rafael de 4 anos. E quem responde é a psicóloga Marleide de Albuquerque. Muito bem-vindas ao programa. Patrícia, pode, por favor, ficar à vontade e começar a perguntar. Olá, tudo bom? Tudo bom. Então, eu achei interessante trazer a questão de como está a abordagem com relação às novas famílias, né? E porque hoje a gente vê que algumas escolas ainda usam o Dia dos Pais, Dia das Mães. E qual seria a importância, de repente, da gente transformar isso no Dia da Família? Pois então, eu não acho que deveria haver uma troca do Dia dos Pais e o Dia das Mães pelo Dia da Família. Poderia ser mais um dia a ser comemorado, porque assim, o Dia dos Pais e o Dia das Mães é um dia mais festivo, né? As crianças vão fazer os teatrinhos, os showzinhos, presentes para os pais, presentes para as mães. Agora, o Dia da Família já é mais uma interação da escola com a família, né? E aí não cabe somente ao pai. De repente, quem é o provedor da família é o pai, mas ele está trabalhando, aí veria a mãe, a avó, uma tia, não teria nenhum problema quanto a isso. Já no Dia das Mães e do Dia dos Pais, a criança às vezes prefere até não ir à escola porque o pai ou a mãe vão estar trabalhando ou não vão poder participar por algum motivo. Eu acho que eu entendi bem a pergunta dela, é o seguinte... Porque, por exemplo, hoje você às vezes tem 2 pais, né, 2 homens, 2 mulheres, 2 mães,
Então, a configuração da família vem mudando. Eu não sei nem se necessariamente vem mudando a gente que vai se permitindo falar mais Eu acho que a respeito. sempre existiu, mas Não, que a hoje família, está mais, né? E às a família vezes, faz por esse exemplo, movimento de mudança mesmo. E às vezes, por exemplo, é criado pela avó, como foi o meu caso, criado pela tia. E aí tem aquela coisa do Dia das Mães, né? Mas, poxa, eu tenho 2 mães, ou eu não, eu tenho 2 pais. Como é que ficaria isso? Eu acho que o Dia da Família é uma... Cabe isso também. Isso aí vai depender muito da escola. Como a escola leva isso. Eu só não vejo o motivo de não haver o Dia da Família. Como existe um movimento das pessoas que não estão gostando muito, que estão achando que é para acabar com o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. Para Não é você isso. diz assim, para agradar todo mundo, Sim, ter o porque Dia das hoje- Mães, o Dia dos Pais, porque tem mães que fazem questão Exato. e pais que fazem questão. Exato. Entendi. E até porque chega nesses dias de pais ou mães e a criança só tem os avós. Então vamos lá, próxima pergunta, Patrícia. E justamente assim, como a escola poderia abordar isso que a Daniela falou, com relação a 2 mães, 2 pais, porque tem escolas que não têm, mas tem escolas que têm, né? Sim. E aí como isso pode ser abordado de uma forma tranquila, né? Para que as crianças entendam, porque até o que a gente pensa um pouco é assim, que para as crianças é tranquilo. O problema é para os adultos, né? Exatamente. E aí, como isso poderia ser essa abordagem e essa integração entre o que a escola fala, o que a família fala, para explicar, né? Que hoje em dia a gente tem 2 pais, tem 2 mães, tem uma mãe ou um pai, ou uma avó, ou uma tia, Sim, enfim. sim. As configurações, como você falou, não que mudaram, mas hoje a gente vê, né? Exato. Mais explicitamente. Exato. Sim, porque até interage também com o assunto do Dia da Família. Porque nesse Dia da Família seria muito bom que a escola conversasse mais com a família em relação a essas possibilidades de famílias. Que não é somente pai, mãe, filho, só pai com filho, só mãe com filho. Existe também 2 pais, 2 mães, avó com pai, né? Então, nesse Dia da Família seria muito interessante haver essa interação para até saber como vai ser a conversa da criança com a escola e da criança com a família. Uma última pergunta rapidinho, que a gente está já no finalzinho. Eu acredito que isso tenha sido a resposta. O Dia da Família seria um dia até para falar sobre isso, né? Talvez. Exato. Porque, assim, exatamente esse dia deveria ser para isso. Para essa interação. E deveria existir. Então, eu vou fazer uma última perguntinha para você. Sim. O que os pais podem fazer? Qual é o primeiro lugar que os pais têm que ir dentro da instituição escola, conversar, para expressar esse desejo de que exista o Dia da Família? A direção. Direção direto. Ir na direção, uma boa conversa, de repente E a figura de quem? Do psicopedagogo ou do diretor? imprescindível. Da diretora? O diretor, porque ele é a figura maior no caso da escola, né? Mas o psicopedagogo presente é essencial. Tá certo. É essencial. Muitíssimo obrigada pela participação. Obrigada também. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Uma vez me contaram que na Andaluzia, um pescador muito pobre andava oferecendo mariscos numa cesta. Esse pescador muito pobre se negou a vender seus mariscos a um senhorzinho que quis comprar todos. O senhorzinho ia pagar o que o pescador pedisse, mas o pescador se negou a vender seus mariscos pela simples razão de que não foi com a cara do senhorzinho e simplesmente disse: "Na minha fome, mando eu." É uma história do Eduardo Galeano, que está contada no livro Nós Dizemos Não.